falando sobre as unspoken rules na vida social. Então, depois a gente vai tratar também da vida profissional em várias outras situações. Mas o principal são as boas maneiras de educação na vida social. Primeiro ponto importantíssimo. Você viajou ou você está falando com algum gringo, tá? No ambiente de trabalho, enfim, em qualquer lugar. Lembre-se de que todos estão observando o seu comportamento o tempo todo. Isso também acontece no Brasil, em qualquer lugar que você vai. É ou não é? Você está dentro do ônibus e tem alguém ali fazendo uma coisa muito esquisita. Você não está observando? Não é? Então, todo mundo observa sem querer, querendo ou sem querer, todo mundo está te observando. Então, cuidado! Uma boa forma de utilizar as unwritten rules a seu favor é sempre observar o comportamento das pessoas. Então, você acabou de viajar, você chegou lá, antes de você fazer qualquer coisa, dá uma olhada como é que as pessoas estão fazendo. Como é que elas estão agindo no restaurante? Como é que elas estão agindo numa festa? Como é que elas estão agindo no trabalho? Presta atenção no comportamento delas e vai modelando a forma de falar, a forma de se vestir, a forma de se comportar naquele ambiente. Então, essa aqui é uma dica super importante. A partir do momento que você viaja, você tem que se tornar um bom observador, tá bom, gente? Education. Importantíssimo. Eu falo muito disso no nosso curso. Inclusive, no curso eu ensino você tudo sobre isso. Qual é a melhor maneira de você falar sobre tal assunto? Qual é o jeito certo? Qual é o jeito errado? O que você deve falar? O que você não deve falar? Enfim. Então, tem bastante conteúdo sobre isso no nosso curso. Por quê? A verdade é a seguinte. O inglês é o idioma muito mais polido, muito mais educado, muito mais formal do que o português. Então, a gente tem que usar um linguajar gentil, sabe? Isso eu ensino no curso, tá bom? Mas o problema é o seguinte, só isso não basta lá fora para o seu sucesso. Não adianta você falar da forma deles, né, que eu ensino no curso, do jeito tranquilo, do jeito gentil, com todas as palavras importantes, que é por favor, obrigado, desculpa, sinto muito, etc. Se você não conhece as spoken rules. As unspoken rules, que nós estudaremos agora, certo, gente? Valem para a América do Norte, para os Estados Unidos, para o Canadá e para toda a Europa. Depois, numa outra aula, eu vou ensinar especificamente algumas regras tácitas da Inglaterra e outras só de Londres, tá bom? Então, depois, em outra aula, eu explico isso. Mas agora eu vou repassar as regras gerais. Então, presta muita atenção agora, que eu acho que você vai se surpreender. Primeira coisa importantíssima que o brasileiro erra o tempo todo, gente. O brasileiro dá fora nisso aqui. É o seguinte, o brasileiro, aliás, o povo latino em geral, mas o Brasil tem muito mais isso ainda, tá? É um povo caloroso, a gente está acostumado a encontrar os amigos, oi, tudo bem, dá aquele abraço gostoso, né? A gente vai lá, dá um beijo no rosto, a gente abraça, ainda mais se é uma pessoa que faz tempo que você não vê, enfim, a gente é um povo caloroso. Chegando lá fora é tudo totalmente diferente, me escuta. Lá existe uma regra lá fora, para você respeitar o espaço pessoal do outro. Isso é uma regra tácita, certo? Uma regra que ninguém nunca vai te falar, ninguém vai te corrigir, olha, para de me abraçar, eu não tô afim. Ninguém vai falar isso para você, mas você vai sentir que eles ficam meio duros assim, eles ficam rígidos, eles ficam secos, tá? Então, você tem que evitar esse choque. Nos países de língua inglesa, há um enorme respeito pelo espaço pessoal de cada pessoa, tá? O contato físico, presta muita atenção, é reservado apenas para as pessoas muito próximas de você. Então, normalmente, só a família, e às vezes nem mesmo a família, gente. Agora eu vou contar uma coisa para você bem pessoal. Eu tenho família na Inglaterra, tá? A gente tem sobrinhos ingleses, tem meu cunhado que casou com uma irlandesa, ele mora lá há mais de 15 anos e ele vem para o Brasil, às vezes a gente vai para lá, enfim. A última vez que ele veio para cá foi antes da pandemia e as crianças estavam pequenas, né? As crianças, meus sobrinhos, só falam inglês, eles não falam português.
Gente, o contato físico não tem como, porque criança, o menino já estava com 3 anos, a menina com 6 anos. A vontade que a gente tem, tão fofinhos, tão lindos, é de abraçar, né? É de pegar no colo, é de abraçar, é de beijar. Não pode. A menina, gente, vou até falar para vocês, vou contar. Ela chegou para a gente, para toda a família, para a vovó, para os tios, e falava assim: Don't touch me. Don't touch me. Não me toque. Go away. Vai embora. Ela tinha essas duas palavras fixas na boca dela. Tanto que até o apelido dela se tornou Go Away. Onde está Go Away? Cadê a Go Away? Ela foi embora, a menina. Tá? Então, gente, isso é uma coisa desde o nascimento, eles ensinam as crianças a manter distância de qualquer pessoa, a não ter contato físico. Normalmente, contato físico é mais com os pais mesmo que com os irmãos. Muito tempo com eles, mora junto, sei lá, aí pode ter algum contato físico, certo? Então, eles têm essa enorme distância física. Isso o brasileiro estranha demais. Porque parece que eles são gelados, que eles são frios, que eles são secos. Essa é a impressão que nós temos. Eu mesma não me adaptei. Tá? Eu não me adapto. Eu sou, imagina, mistura de espanhol com italiano. Gente, sem chance, né? Eu realmente não me adaptei. Eu sou muito latina. Né? Minha família é toda alegre, é toda, sabe, diferente deles. Eles são um povo mais germânico, diferente. Então, quando você encontrar um nativo pela primeira vez, pelo amor de Deus, se limite ao aperto de mão se ele te der a mão. Presta atenção, tá? Se ele te der a mão, você dá a mão, senão você não dá, tá? É só um aperto de mão. Nunca tente dar-lhe um abraço, muito menos um beijo no rosto, tá bom? Primeira regra importantíssima, uma regra tácita da Europa toda, da América do Norte inteira, tá? Isso aqui, se você fizer isso, já começar tentando abraçar, tentando, sei lá, a gente é natural, né? É nosso natural, você quer abraçar a pessoa, né? Mesmo amigos, gente, mesmo a pessoa que você já está trabalhando com ela faz tempo, não faça isso porque não é o costume deles, entendeu? Eles não estão acostumados com isso, eles super te estranham. E você passa a ser uma pessoa inconveniente. Aí você começa a ter aquele problema que eu te falei. Fica uma situação desconfortável, eles começam a te evitar. Mantenha a distância. Porque se você tentar se aproximar fisicamente, você vai causar desconforto e estranheza. Tá? Eles vão te estranhar. Ai, que pessoa estranha, que esquisita, ela quer me pegar, ela quer chegar perto de mim, ela quer me abraçar, sabe? Então, não tente se aproximar fisicamente deles de jeito nenhum. Olha, uma teoria que eu tenho, que eu uso isso, é muito legal. Fica imaginando que tem uma bolha invisível ao redor daquela pessoa. E você não ultrapassa aquela bolha. Então, é a distância assim, de mais de 1 metro, tá? Não chega perto de ninguém, nem em fila de banco, fila para transporte. Tente manter distância, entendeu? E olha que interessante. A cultura desse espaço pessoal, que isso é uma cultura, que faz tempo que tem, né, nos países, mas agora piorou. Com a pandemia, Covid-19 piorou. As pessoas estão mais distantes ainda fisicamente, tá? Então, isso é um problema. E mesmo, olha só que interessante, mesmo numa festa com som alto, vamos dizer, já aconteceu comigo, você está numa festa lá, por exemplo, eu morei na Bélgica, você está numa festa, e o som está super alto, então você tenta aproximar o ouvido da pessoa para escutar o que ela está falando. Sabe o que ela faz? Ela dá um pulo para trás. Ela fala, hey! Ela não gosta que se aproxima mesmo. Então, nem numa festa com som super alto, não se aproxime para conversar com ninguém. Olha que interessante, tá? Então, é a cultura do espaço pessoal. Outra coisa, não olhe nos olhos de nenhum desconhecido. Você fixar o olho em alguém, tentar olhar, tentar manter um contato visual, é muito desconfortável para a pessoa, tá? Então, não olhe nos olhos de um desconhecido em nenhum lugar, muito menos dentro de qualquer transporte, metrô, ônibus e ainda mais no elevador. No elevador existe uma regra tácita: não converse com ninguém no elevador. Não, você se segura para olhar para a pessoa e falar: "Ai, oi, tudo bem? Bom dia". Gente, nós estamos no Brasil, né? Você entrou no elevador, oi, tudo bem? Bom dia, aí tá chovendo, não tá chovendo? Nossa, como é que tá? Não fez sol, e aí como é que tá? O Corinthians perdeu, sei lá. A gente chega conversando, né? Eles não gostam. E aí, a última dica aí para você: se você estiver perto da porta do elevador, é você que tem que fechar a porta, certo? Todo mundo, é uma regra tácita também, não está escrito em lugar nenhum, é uma regrinha.
todo mundo é responsável por fechar a porta. Se você estiver perto da porta, é você que aperta o botão para fechar. Se foi o último que entrou, é você que fecha a porta, tá bom, gente? Então, são regras. Agora, vamos lá. Número 2. Você tem que ser gentil com qualquer pessoa que você encontrar na sua frente. Isso é uma regra tácita desses países, certo? Então, veja, sempre diga please, por favor. Aqui no Brasil, a gente perdeu essa mania de falar por favor. Na verdade, é que o nosso tom de voz, o nosso jeito de cantar a voz, a nossa língua portuguesa é muito rica, é muito linda, né? Então, nossa língua portuguesa, às vezes, com a entonação de voz, já significa um por favor, entendeu? Se, por exemplo, oi, me dá uma xícara de chá? Oi, me dá... Ai, você podia me dar um guaraná? Quando eu falo, oi, você podia me dar um copo d'água? Quando eu falo assim, eu já estou querendo falar lá no fundo, por favor. Eu não estou sendo antipática. Então, a gente omite o por favor, né? Agora, lá não pode. Lá não pode. Você tem que falar sempre, sempre, please. Isso é uma das aulas que eu explico também no curso, tá? Não se preocupe, tem no nosso curso isso. Diga sempre a palavra thank you, obrigado. Também vou ensinar para vocês. Logo no primeiro módulo 1 já tem essa aula sobre thank you. As formas de você agradecer, tá? Eu ensino várias formas. Gente, se você viajar, por exemplo, para a Inglaterra, eles vão falar o tempo todo, por favor, obrigado, por favor, obrigado, por favor, obrigado, por favor. O tempo todo. Significa que em cada frase aparecem essas duas palavras, certo, gente? Vou dar um exemplo. Se alguém segurou a porta para você, thank you. Sempre. Não importa se é um colega de trabalho, um amigo, um estranho, qualquer pessoa, tá? Você sempre tem que agradecer. Se você omite essas palavrinhas, você já é considerado uma pessoa mal educada. Você já é considerado uma pessoa grossa. E aí, ele já tem uma dificuldade de convivência, certo, gente? Ele já tem naturalmente essa distância pessoal. Se você dá uma de grosso, pior ainda, eles vão te evitar. Aí acontece aquilo que eu te falei. Começa a não convidar você, não responde você. Aí você sabe que teve uma festa, teve uma confraternização no trabalho e ninguém te chamou. Por que será? Ah, é aquele brasileiro grosso. Entendeu? Então, presta atenção que isso aqui é super importante. Sorry. Essa palavrinha você tem que decorar. Significa desculpa. Sinto muito. Sinto muito. Eles falam essa palavra o tempo todo também. Você encostou em alguém sem querer no ônibus. Sorry, sorry. Tudo é sorry, tá? Então, se você cometer qualquer erro, qualquer besteira com isso aqui, gente, eles usam o tempo todo. Você tem que falar sorry. Mas muita atenção, não é para você acrescentar but depois de sorry. Aliás, nem em português faça isso, né? Ai, desculpa, mas... Então, por exemplo, não diga I'm sorry, but... Eu sinto muito mais... Eu também explico isso no curso, tá? Em alguma das aulas do módulo 1, também a gente vai falar sobre isso. Mas olha, não diga, me desculpe, mas não foi minha culpa, não. Desculpa, mas não acrescenta a palavra but, por favor. Por quê? Dizer but após sorry, além de ser indelicado, vai invalidar seu pedido de desculpa, entendeu? Então, além de ser chato, né? Porque a pessoa ela ouviu sorry, perfeito, acabou por aí, tá? Não tenta dar uma desculpa esfarrapada, nada disso. Combinado? Estão me acompanhando? Vai colocando os comentários, vai me perguntando, tá bom? Que depois no finalzinho eu vou responder tudo. Cuidado quando você for sussurrar no ouvido de alguém. É porque é normal, né? A gente está com alguém, vai sussurrar, vai, né? No ouvido. Quando alguém cochicha no seu ouvido, alguém veio e falou no seu ouvido. Qual que é a regra? A regra é você cochichar de volta no ouvido dela. Porque se ela cochichou no seu ouvido é porque ela não quer que ninguém escute a conversa, certo, gente? Então, se ela cochichou, você não vai falar em voz alta com ela. Você vai lá e cochicha de novo. Se sussurra de novo. Mas nunca acabou. Quando tiver outras pessoas, tá? Perto de vocês, sentada com vocês, não faça isso. Nunca sussurre no ouvido de alguém se houver mais de uma pessoa sentada com você. Se vocês tiverem 3 pessoas e você vai sussurrar no ouvido de alguém, não faça isso. Porque a pessoa vai pensar que você está falando dela, tá? E aí, de novo, você vira o mal educado da história, certo?
Então, são 2 regras que eu estou te passando aqui. Se alguém sussurrar no seu ouvido, se estiverem sozinhos, você sussurra de novo no ouvido dela. Mas se tiver 3 pessoas, não faça isso. Não cochiche no ouvido de ninguém. Tá bom? Combinado? Outra coisa muito básica, inclusive isso aqui é educação também aqui no Brasil, certo, gente? Mas que muita gente já esqueceu da educação no Brasil. Então, eu tenho que... Desculpa se eu estou revisando coisas básicas. Mas, infelizmente, até o básico as pessoas já esqueceram também, às vezes, da educação, certo? Coloque as coisas de volta. Então, onde você estiver, se você retirou alguma coisa do lugar, você já está hospedado na casa de alguém. Aliás, é muito legal você realizar esse tipo de intercâmbio que você se hospeda na casa de alguém. É muito legal. Então, se você estiver lá na casa de alguém, você retirou do lugar, coloque de volta exatamente no mesmo lugar. Essa é uma regra. É regra de sempre deixar algo ou algum lugar em melhores condições do que você encontrou. Então, essa é uma regrinha. Então, a pessoa está esperando isso de você. Se você alugou a casa dela, ou se você está hospedado no quarto dela, na casa dela, existe uma regrinha tácita, certo? Uma regra não falada, que ela acha que você já sabe. Tudo que você pega, você coloca de volta no lugar, e o ambiente, ela espera que você deixe melhor do que você encontrou, entendeu? Presta atenção nisso. Vou dar uns exemplos besta. Depois de usar um quarto, você tem que deixar limpo e organizado. Se você usou a última folha do rolo de papel higiênico, o papel higiênico está acabando, é você que tem que ir lá e substituir o rolo. Não vai embora deixando o rolo no final. Se você emprestou o carro de alguém, você tem que encher o tanque e devolver com o tanque cheio. Tá me entendendo? Então, sempre deixa as coisas melhores do que você encontrou. Isso é importantíssimo, gente. Nunca fure a fila. Essa regra aqui, ela olha, deixa as pessoas furiosas. Aqui no Brasil, se alguém vai lá e passa na frente, fura a fila, a maioria das vezes a pessoa não compra briga, né? Ela fica com cara feia, ela fala, tá furando a fila, tá furando a fila. Mas no final a pessoa fura a fila e fica tudo bem, certo? Lá fora não é assim. Isso não é suportável, isso não é tolerável, você vai arranjar uma briga. Certo, gente? Uma briga mesmo. Então, jamais pense em furar fila. Respeite a fila. Outra coisa, todo mundo espera que você aguarde a sua vez. Espere a sua vez pacientemente, sem ficar nervoso, sem ficar bravo, sem ficar xingando a fila, sem ficar xingando o caixa. Todo mundo tem que ficar calmo, tranquilo e pacífico na fila. Isso é a cultura norte-americana e europeia, tá? Se você furar essa regra, você vai ser muito mal visto. O problema não é você ser mal visto por desconhecido, certo? O problema é você ser mal visto com alguém que está junto com você. Então, você está junto com alguém que está te acompanhando, alguma pessoa que está te levando para conhecer algum lugar, algum amigo que você encontrou lá fora, enfim, ou algum colega de trabalho, e essa pessoa que está do seu lado, ela está te observando, e ela vê que você teve uma reação estranha na fila, para eles é esquisito isso. A sua reação foi de xingar. Aqui no Brasil, infelizmente, acontece o tempo todo, né, gente? Tá? De xingar, de brigar com o caixa, essa fila, e o pessoal fica gritando, enfim. Isso é falta de educação lá fora. Não faça isso. Não é tolerado passar na frente de alguém. Nem ficar aguardando lugar para alguém na fila. Isso também não pode. Ficar guardando lugar para alguém na fila. Não pode. A pessoa não está lá, ela não está lá. O que ela faz? Ela vai para o fim da fila. E ponto final. Não, você não pode ficar guardando lugar na fila. Isso pode causar um problema sério para você. Eles podem chamar o segurança, eles podem tirar você de lá. É porque eles levam isso muito a sério. Que são normas de convivência sociais, que eles são meio rígidos nisso, entendeu? Brasileira mais flexível, tem um jeitinho brasileiro. Tudo bem, vem aqui. Tudo bem, guarda o meu lugar para mim. Eu posso ir no banheiro, você guarda meu lugar para mim? Todo mundo faz isso aqui. Lá isso não é normal. Nunca fure a fila. Atenção, isso também vale para o trânsito. Se você está dirigindo, alugou um carro, você não pode ultrapassar pelo acostamento, você não pode ficar ultrapassando, você tem que aguardar o trânsito, aguardar a fila, educadamente, sem xingar ninguém, entendeu, gente? Então, isso é uma regra tácita
assim, que é muito seguida, muito rígida lá fora. É muito forte essa regra. Outra coisa importantíssima lá é total falta de educação você andar pela esquerda. Eu estou falando pela rua, pelas escadas rolantes, escadarias em geral. Você tem que sempre andar pela direita, tá? Então, quando você estiver andando em lugares públicos, você vai perceber que está todo mundo indo pela direita e voltando pela esquerda, assim. Vai ter sempre uma mão à direita. E na escada rolante, sempre andando pela direita, porque o lado esquerdo sempre é reservado para as pessoas que estão com mais pressa, tá? Se você está assistindo essa live, você não é de São Paulo, né? Você não tem essa vivência. Aqui em São Paulo a gente tem essa regra também. No metrô lotadíssimo, abarrotado que a gente tem aqui, no horário de pico, né? Quem está na escada rolante tem que ficar à direita, não pode ficar à esquerda. A não ser que você queira descer a escada rolante sem esperar, né? Aí você. Então, sempre o lado esquerdo é dos apressadinhos, o lado direito é de quem está mais devagar. Mesma regra em relação ao trânsito, né, gente? Trânsito também é assim. Muito bem. Isso aqui é óbvio, né? Mas tem gente que não sabe o óbvio, por isso que eu sou obrigada a falar o óbvio. Então não fique chateado comigo, tá? É assim mesmo, eu preciso ensinar vocês. Os pés sempre no chão, você não pode subir os pés, tá? Quando você estiver dentro de um ônibus, no trem, no metrô, no avião, na casa de alguém, no escritório, não coloque os pés para cima. Isso é falta de educação. Eles vão olhar torto para você e já vão achar que você é uma pessoa sem noção. Entendeu? Aliás, o que tem de brasileiro sem noção lá fora, não tem noção nenhuma, né? Vai lá, faz tudo de errado e depois que quer ser bem tratado, né, gente? Então, agora vamos falar sobre promessas, segredos e empréstimos. É só o básico, óbvio mesmo. Aí depois a gente vai ter mais aulas ao vivo, como eu falei, vou fazer quinzenais, né? Para se aprofundar. Então, vamos lá. Jamais faça uma promessa para alguém se você não tem certeza que você pode cumprir. Aliás, mentira não pode também. Depois eu vou ter uma aula para falar sobre isso, certo? Mas mentir não pode. Então, não faça uma promessa. Eu acho que eu vou lá e você não vai. Eu acho que eu consigo fazer isso. Tá bom, eu faço isso amanhã e você não faz, né? Daqui a pouco eu passo por aí e você não passa. Inclusive aqui no Brasil a gente tem essa mania nas lojas. Depois eu passo mais tarde. Depois eu passo por aí mais tarde. Você não passa. É mentira. Então não faça uma promessa se você não tem certeza que você vai cumpri-la. Porque eles estão observando. Se você voltar naquela loja amanhã, você disse que ia passar e não passou, você não é mais uma pessoa de confiança, entendeu? Quando alguém lhe contar um segredo, leve-o para o túmulo. Gente, aqui no Brasil não é assim, né? Infelizmente, alguém te contou um segredo e você... eu vou contar só para você, viu? Mas ele pediu o segredo, tá? Aí você vai lá e já repassa para outra pessoa. E você pede o segredo da pessoa. A pessoa te pediu o segredo e você pede para aquela pessoa o segredo. Só que ela não tem obrigação nenhuma de manter segredo daquela outra pessoa que te pediu o segredo, entendeu? E aí o que ela faz? Ela repassa a informação. Acontece o seguinte, principalmente dentro de um ambiente empresarial. Se o que aquela pessoa te contou chegar no ouvido dela por outra pessoa, já era. Ela vai cortar a amizade com você na hora. É muito sério isso, tá? É difícil deles confiarem em alguém. Eles já não confiam em ninguém lá fora, certo? Não confiam, ainda mais no brasileiro. Não confia, tá? Agora, se a pessoa chegou a confiar em você, te contar um segredo e você conta para outra pessoa, e por acaso você tem um azar dessa pessoa ser linguaruda e chega no ouvido dela, já era. Você vai se sujar na empresa inteira, porque na empresa inteira ela vai falar para todo mundo que você é linguarudo, que você é fofoqueiro, e a fofoca é uma coisa que não é tolerada em lugar nenhum lá fora, certo, gente? Então, presta muita atenção, tá? Se alguém te contar qualquer segredo, leva para o túmulo, ou seja, não conte para ninguém, tá? Siga o meu conselho, a sua teacher sabe muito bem o que fala. Nunca empreste para alguém alguma coisa que você já pegou emprestado, porque essa pessoa vai acabar sabendo disso e também é muito ruim. Existe uma regra tácita, né? Um unspoken rules. O que você pegou emprestado é só para você e você tem que devolver, certo, gente? E se você pediu dinheiro para alguém, você tem que devolver antes que a pessoa te cobre.
Presta muita atenção nisso, tá? Ah, me empresta R$2, me empresta $2. Ah, faltou $2 para inteirar aqui. Você imediatamente já vai lá e devolve. Antes que a pessoa te cobre. Porque se a pessoa tiver que te cobrar para que você devolva o dinheiro, ferrou, você perdeu a amizade, nunca mais ela te empresta nada, ainda você vai sair como devedor, como caloteiro, tá? Ah, não dá para confiar nele. Então, lá é muito assim, é pau, é pedra, sabe? É preto no branco, entendeu? É preto no branco, então faz as coisas certinhas, senão não vai dar certo para você lá fora. Ai, meu Deus do céu! Polícia! Polícia! Agora vamos falar sobre polícia, gente. Cuidado, cuidado. Eu vou te falar quais são as regras tácitas em relação à polícia, que você tem que saber. Veja bem, se o seu carro for parado pela polícia, o que você tem que fazer? Primeiro, fica calmo. E não tire as mãos do volante. Mantenha as suas mãos no volante, entendeu? Essa é uma regra lá fora. Só que é uma regra não escrita, né? Como eu falei, é uma regra que está nas entrelinhas, né? Mas você tem que saber, é obrigação de saber. Você mantém as suas mãos no volante, certo? E aí, você não vai fazer nenhum movimento, você vai ficar paralisado, a não ser que o policial peça para você, porque ele tem que saber se você está armado ou se você não está armado. Então, ele vai chegar, vai te observar, você está com as mãos no volante quietinho ali, certo, gente? Não faça nenhum movimento. Não brinca com o policial. Aqui no Brasil, até com polícia, todo mundo brinca. E aí, seu guarda, como é que estão as coisas? E aí, você começa a conversar com o policial, lá você não conversa. Não é para você trocar ideia com o policial, fica quieto, tá? Yes, sir. No, sir. Eu ensino isso numa aula em relação à alfândega, a Polícia Federal dentro das alfândegas, como é que você deve agir, tá bom? Tem uma aula sobre aeroporto, aliás, um módulo inteiro, né? Sobre aeroporto. Mas a regra é não brinca, não tem brincadeira. Aliás, cuidado com as suas brincadeiras, que as brincadeiras do brasileiro ninguém entende lá fora, não é bem vista, então cuidado com as brincadeiras, tá? E só se ele pedir a sua driver's license, que é a sua licença de dirigir, aí você retira as mãos do volante. Só que você não vai retirar assim, vai pegar, não. Você vai retirar lentamente as mãos no volante e vai fazendo gestos lentos para conseguir pegar a sua carta de habilitação, entendeu? Isso aqui todo mundo segue essa regra. E você tem que aprender. E jamais, claro, isso aqui é óbvio, né, gente? Mas como a gente está no Brasil, né? Jamais tente subornar um policial. Ponto final, tá bom? Então, isso aqui pode garantir a sucesso da sua viagem. Se você se comportar dessa forma, você não vai ter problemas, né? Agora, se você chega o policial, você levanta os braços, tudo bem, seu guarda, começa a falar com ele. Aí você tem movimentos rápidos. Ele já pode mandar você sair do carro, te revistar inteirinho, revistar o carro inteirinho, te levar para a delegacia, porque você teve uma atitude suspeita, entendeu? Então, não tenha atitudes suspeitas diante da polícia. Isso é uma regra que você pode seguir aqui também no Brasil. Vamos lá. Gente, essa regra é muito importante. Nunca fotografe crianças, pelo amor de Deus. O brasileiro tem essa mania. Você vai numa festinha de aniversário lá fora, aqui no Brasil, né? Você vai numa festinha de aniversário, você, inclusive, faz isso achando que você está agradando os pais, né? Você pega o seu celular, já começa a tirar foto da família, foto das crianças brincando lá fora, foto da criança cantando parabéns, não é? Isso é normal para nós, tá? Para eles, não. Existe uma regra, principalmente nos Estados Unidos, que protege a criança, certo? Os nativos, eles podem elogiar seus filhos, ai, que bonitinho, mas eles nunca vão tirar fotos de seus filhos, nunca. Tá? Então, como eu falei, existe uma regra que protege as crianças contra fotos, tá? Até para não ter vazamento na internet. Então, você nunca deve tirar fotos de uma criança em público, ou até dentro de uma festa, de um ambiente qualquer, num evento, na verdade, em qualquer lugar. Outra coisa, não toque nas crianças que você não conhece. Ai, que lindo! Ai, deixa eu pegar no colo. Ai, que fofinho! A gente até aperta a bochecha, né?
A gente tem essa mania aqui. Nós somos, como eu falei, nós somos um povo muito caloroso. A gente gosta de demonstrar o carinho. Lá eles não são assim. Também não toquem nos animais. Eles também não gostam que você mexe com o cachorrinho, mexe com o gatinho. Ai, que fofinho, que lindo, passa a mão. Não passe a mão. E não dê nada para as crianças, também não dê nada para os animais. Ai, quer um docinho? Quer não sei o que? Não. Então, isso aqui são regras referentes ao convívio social com crianças e com animais, tá bom, gente? Agora eu vou te contar uma coisa engraçada. Nunca chegue cedo nos Estados Unidos. Como assim, professora? Nos Estados Unidos, nunca chegue cedo, nunca chegue pontualmente a uma festa ou encontro entre amigos. Eu já conheço, tem uma amiga que mora lá, ela mora há uns 10 anos lá. Aí ela fez um jantar, né? E todo mundo que marcou com ela às 4 da tarde, certo? Marcaram às 4 da tarde. Quando era 4 da tarde, em ponto, ela já tinha feito toda a comida, já tinha arrumado toda a mesa, tinha colocado tudo certinho lá. E o primeiro convidado foi aparecer às 5 da tarde, sendo que a maioria apareceu às 6 da tarde e teve gente que apareceu às 8 ou às 10 da noite. Quando chegou o primeiro convidado, estava tudo frio, entendeu? Já não tinha mais, assim, ela teve que esquentar tudo, foi aquele transtorno. Então, o que acontece? Lá, eles combinam às 4 para você chegar às 5, certo? É sempre uma hora de atraso. E se você chegar, por exemplo, combinou às 4, e você chegar às 4h15, 4h30, você corre o risco de pegar as pessoas dormindo, descansando, ainda tomando banho, ainda se trocando. É isso que vai acontecer. E já aconteceu, tá? De pessoas chegarem, outras festas chegarem às 6 horas, tinha combinado às 4. Mas a pessoa estava esperando o primeiro convidado chegar para começar a preparar a comida ainda. Para quê? Para a comida não ficar fria quando chegar o último convidado, que vai ser depois das 8. Então, isso aqui é uma cultura norte-americana. Tá? Nos Estados Unidos, não chegue cedo. Acontece que os europeus são muito mais pontuais, certo? Mas não é em ponto. Mas não é tão atrasado assim também. Né? Na Inglaterra, combinou às 4, você pode chegar às 4h15, 4h30, tudo bem, certo? Também não dá para chegar tão atrasado lá. Mas os Estados Unidos não chegue cedo, tá bom, gente? Agora eu vou falar com você sobre convivência nos lugares em geral. Seja gentil sempre. Sempre seja gentil com garçons, faxineiros, ajudantes, manobristas, qualquer pessoa que oferecer um serviço para você, tá? Uber, qualquer pessoa. Você precisa ser gentil, faz parte da cultura, certo? Você tem que tratar essas pessoas exatamente com o mesmo respeito que você trataria um gerente, um chefe, uma pessoa importante. Infelizmente, aqui no Brasil não é assim, deveria ser, espero que seja, tá? Um dia. Todas as pessoas merecem o mesmo respeito. Só que lá isso é uma regra tácita. Se você estiver com alguém do trabalho, um colega do trabalho, ele perceber que você foi rude, que você foi esquisito com algum garçom, com faxineiro, com ajudante, ele vai achar que você é extremamente mal educado, já vai começar a te cortar, a te boicotar. Entendeu? Agora vamos lá. Não fica no celular enquanto você está pedindo comida, pedindo uma bebida. Isso é considerado grosseiro, é super mal educado. Você está lá, senta na mesa, presta atenção nas coisas e esquece o celular. Não fica chamando o garçom toda hora, gente. Levantando o braço. Oi, waiter, garçom. Estalando o dedo, tá? Isso é extremamente grosseiro, extremamente rude. Não faça isso, o garçom ele tem que vir até você no tempo dele. Você tem que ter toda a paciência, toda a calma para aguardar a boa vontade dele. Não fique levantando a mão, estalando o dedo, perguntando, esse garçom que não vem, e não sei o quê. Não. É mais paciência tem que ter lá fora, tá bom? Outra coisa importante, se foi para um restaurante, você percebeu que o restaurante está cheio. Quase não tem mesa vazia. O que você tem que fazer antes de você se sentar? Você vai olhar o cardápio e já vai fazer o seu pedido, já vai saber qual é o que você tem que pedir, certo? Não vai sentar na mesa e ficar meia hora papeando com os colegas, com os amigos, antes de você decidir o que vai comer, se o restaurante estiver cheio. Se tiver um monte de mesa vazia, tudo bem.
Mas se tiver cheio, isso é falta de educação. Vai estar todo mundo olhando feio para você. Porque o que você tem que fazer? Você tem que sentar e já pedir a comida, tá bom? E você tem que se lembrar que a gorjeta, ela é obrigatória. Eu não vou falar sobre gorjeta aqui, que é um assunto bem longo. É tip. É assim que fala gorjeta. Inclusive, eu tenho uma aula no curso, um módulo de compras. A gente tem um módulo de compras, tem um módulo de restaurante, tá? Lá eu falo bastante sobre como é que funciona a questão da gorjeta. Só que você tem que se lembrar na hora de pagar que ela é obrigatória, tá? Nos Estados Unidos, a gorjeta é parte do salário do garçom, tá bom? E o salário do bartender também. Então, se você não pagar a gorjeta dele, ele não vai receber o salário. Isso vai gerar uma situação super desconfortável, inclusive eles não ficam quietos, eles reclamam com você. Então, presta muita atenção nisso na hora de pagar. A gorjeta é cara, você já tem que ir preparado, é 10% a 20%, tá, do valor da conta. E se você for pedindo drinks direto lá para o bartender, você vai pagar uma gorjeta de $1 por drink. Olha só. Então é caro, mas se prepara. Isso também, depois eu crio uma aula mais a falar sobre isso, tá bom, gente? Vai ter uma aula a mais sobre isso. Cuidado para tirar fotos. Então, uma coisa que os turistas fazem muito, né? Turistas brasileiros, né? Fazem muito. Você gostou de você está passeando lá fora, você está em Londres, você está em Nova York, né? Nova York, gente, New York, aquela loucura! Milhões de pessoas andando para cá e para lá na rua, certo? Igual São Paulo, você vai aqui no centro. Londres também, abarrotado de gente andando para cá e para lá. E aí você, turista, vai lá, para no meio da rua e gente tem que desviar, as pessoas têm que desviar de você para você tirar uma foto de uma coisa que você gostou, de uma estátua, etc. Tá? Isso é super mal educado. Existe uma regra tácita. Você não pode parar no meio da rua ou da calçada para tirar fotos. Você não pode atrapalhar a passagem da multidão para você tirar fotos, entendeu? Mesmo para ficar, parou para ficar olhando o negócio lá, viajando na maionese. Não pode, gente. E outra coisa, não ande nunca ou pare na faixa de bike. Aqui em São Paulo, agora a gente tem aquele monte de ciclovias, né? A faixa de bike. Aqui as pessoas não estão nem aí. Na Paulista, as pessoas param no meio da faixa de bike para tirar foto e o ciclista que desvie. Lá, você vai ser atropelado. Eles não estão nem aí com o pedestre. Você está no lugar errado, dane-se. Eles vão passar por cima de você. Então, não pare, não corra o risco de vida, tá? É mais fácil ser atropelado numa faixa de ciclista do que no trânsito, viu? Então, isso aqui são dicas importantes para você. Agora vamos falar sobre comunicação, tá? Comunicação pelo celular, para a gente já encerrando um pouco essa live, já está ficando longa, né, gente? Olha, não ligue mais de uma vez para uma pessoa. Existe uma regra tácita, você liga só uma vez. A menos que seja realmente muito, muito urgente, está morrendo alguém, teve um acidente, você tem que ligar mesmo a pessoa. Mas se a pessoa não te atendeu, ou ela não olhou suas mensagens, você tem que esperar. Tem que esperar até ela retornar a sua ligação ou até ela retornar a sua mensagem. Nada de colocar um monte de interrogação. Aqui no WhatsApp, isso é considerado falta de educação, tá? Lá é considerado falta de educação. Aqui não, se a pessoa não respondeu, você já está com um monte de interrogação lá. Para dizer, cadê você? Cadê? Porque não responde? Cadê? E aí não respondeu, não vai me responder. E aí você começa a encher o saco da pessoa. Gente, se você fizer isso, eles vão te boicotar, não te responde nunca mais. E nem quer você como amigo, não te chama mais para lugar nenhum, certo? Então, presta atenção. Você vai ligar só uma vez, e se a pessoa não atender ou não ler a mensagem, você não vai encher o saco dela. Combinado, gente? Ai, meu Deus do céu, não fique olhando fotos sem autorização. Se alguém mostrar para você uma foto no celular, olha aqui essa foto. Às vezes a pessoa te dá o celular na mão, né? Ela te dá o celular na mão para olhar uma foto. Nunca faça isso, ó. Nunca deslize. Nunca deslize a mão para a esquerda ou para a direita para ver mais. Não faça isso. Se a pessoa quiser que você veja mais fotos, ela vai falar para você. Ou ela mesma vai mostrar para você, ela vai deslizar. E no transporte público, nunca fique olhando para o celular de ninguém, certo? Você tem que desviar o olhar. Mesmo que a pessoa estiver do seu lado vendo um vídeo, você não pode ficar olhando. Tudo isso aqui é considerado falta de educação. Existe uma regra tácita dizendo
que você não deve mexer no celular da pessoa e, pelo amor de Deus, nunca olhar para o celular de ninguém, tá bom? Use headphones. Vamos lá. Se você quer ouvir música, se você quer ouvir os áudios das mensagens, se você quer ver vídeos no celular, você é obrigado a usar fone de ouvido. Se você está sem o fone, não veja, não escute. Ou espere até chegar em casa. Não faça isso, porque é uma falta de educação tremenda. Inclusive aqui em São Paulo também. Em São Paulo, acho que no Brasil todo. Falta de educação. Você está no ponto de ônibus, você está dentro do ônibus, você é obrigado a ouvir, gente, o som da outra pessoa. Isso é falta de educação. Para eles é muito sério isso. Se você fizer isso, você é um super mal educado, tá? E também é considerado grosseiro você obrigar todo mundo que está ao seu redor a ouvir o que você está ouvindo. Isso é extremamente falta de educação, é super mal educado. Então, não faça isso. E também é grosseiro você ficar usando fone de ouvido enquanto você está falando com alguém. Se você está com fone, chegou alguém para falar com você, você tira o fone. Certo, gente? Isso aqui é educação, gente. Então, são regras tácitas, né? Que também existem no Brasil, só que muita gente não segue nem aprendeu, porque deviam ensinar isso na escola, né? Às vezes não ensinam. Não fale com pessoas que estiverem com headphones. Olha só. Se alguém lá fora estiver usando fone de ouvido, ela não está disponível para conversar, certo? Mesmo que você acabou de conversar com ela, mesmo que ela é sua amiga, mesmo que ela é sua colega, se ela estiver com fones, acabou. Você não pode incomodar, você não pode interromper, tá? Isso é falta de educação e é considerado uma baita de uma invasão de privacidade. A pessoa vai te olhar de cara feia e vai falar, ô, sem noção, não tem educação, sabe? No fundo, ela vai estar pensando, nossa, que pessoa inconveniente, que pessoa sem educação, né? Não olhe para o celular, aí é outra questão. É considerado super desrespeitoso ficar olhando a tela do seu celular, se você estiver conversando com alguém. Aqui, infelizmente, né, gente, é uma praga, né? A pessoa está conversando com você até dentro das famílias, certo? A pessoa está conversando com você e olhando o celular, conversando com você e olhando o celular, né? Ela está conversando com você e ela está dividida. Ela está respondendo uma mensagem e ao mesmo tempo conversando com você. Isso lá fora não é tolerado. Se você fizer isso dentro do trabalho ou no encontro ou, enfim, qualquer lugar, né? Vão pensar que você é uma pessoa sem noção, desrespeitosa, grosseira, tá? Então, a menos que seja uma baita de uma emergência, você vai pedir por favor para a pessoa, vai falar sorry, please, que você tem que olhar, it's emergency, é uma emergência, tá? E aí você responde a mensagem rapidinho e já desliga. Só se for uma emergência. Aí você tem que pedir por favor para a pessoa para você olhar o celular. E aí você responde as mensagens depois, né? Que a interação cara a cara realmente terminar. Você só vai olhar o celular quando acabar o encontro. Não tem jeito, tá? Então, coloca o celular de lado. Por isso é bom você já se acostumar a desviciar do celular, tá bom? Se você for viajar para fora, tem essa regra. É muito importante. Agora tem o caso que você tem que olhar para o celular. Que caso? Existe uma regra tácita. Quando você está em um ambiente público, um transporte, principalmente dentro do Uber. Qual é a regra? Você olha para o seu celular para avisar as pessoas desconhecidas que a conversa já terminou. Sabe quando tem uma conversa meio inconveniente, você pega e começa a olhar para o celular. Quando você começa a olhar para o celular, significa que a conversa terminou. Olha que interessante. Certo, gente? Então, por isso que você não deve conversar com alguém falando com o celular, que a pessoa está entendendo que você não quer falar com ela. Certo, gente? Então, você só vai olhar para o seu telefone, nesse caso aqui, você vai olhar para o telefone e vai começar a dar umas respostas monossilábicas. Ah, sim, tá bom. Significa que a conversa terminou. Então, essa é uma regra tácita usada com taxistas e motoristas de aplicativo Uber. Você entra no carro, você fala hi, aí você já começa a olhar para o celular. Aí ele já entende que você não quer conversar. Entendeu?
Então, gente, tá valendo ouro essa aula de hoje, hein, gente? Tá valendo ouro. Olha, eu fiz uma compilação das principais regras tácitas que você não vai encontrar num lugar só, você não vai encontrar em nenhum vídeo do YouTube, você vai encontrar tudo já jogado. E aqui tem muita experiência pessoal também, né? Então, de conviver também com os meus parentes lá fora, a gente entende como é que funciona lá fora, como que é a cabeça deles. E você entendendo isso, você se dá melhor lá fora. E por último, gente, não filme, tá? Se você estiver indo em qualquer show, teatro, show de música, qualquer tipo de show, não filme. Se você estiver num show, num concerto, numa peça, você vai tirar uma foto ou um vídeo bem curtinho, rapidinho e já guardou o celular, já era. Não faça vídeos longos, ficar o tempo todo com o celular na mão, o celular filmando, isso é falta de educação lá fora, tá? Você está atrapalhando as pessoas. Se você estiver com a mão levantada filmando, você está atrapalhando quem está atrás. Se você estiver dentro de um concerto, de uma peça de teatro, num show, e você estiver sentado lá e você ligar o seu celular, a luz do seu celular vai atrapalhar as pessoas, entendeu? Dentro do cinema. E as pessoas ficam super incomodadas porque ninguém faz isso. Então você é aquela pessoa chata, sem noção, aquele brasileiro que não tem nada a ver, elas evitam ter amizade com você, entendeu? Você tem que fazer silêncio e desligar o celular.